Galera, vamos lá então, vou explicar para vocês agora, a gente já está aquecendo aqui, já está todo mundo presente. Então, a partir de agora, eu vou começar a contar um pouquinho para vocês as fases do concurso, quero que vocês prestem atenção, tá? Se eu não conseguir ler aqui embaixo os comentários, vocês vão deixando que depois eu respondo vocês, tá? A gente vai ficar aqui batendo um papo, a gente vai ficar o tanto que o Instagram deixar, que é 1 hora, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, como vocês já sabem, para quem já assistiu a Semana do Concurseiro lá, já ouviu minha história, eu nunca fui um cara que estudou a vida toda. E no concurso, esse concurso meu aqui do Mato Grosso do Sul, de defensor público, onde hoje eu atuo, eu não queria prestar. Eu estava estudando junto com meu primo, e para quem não ouviu a história inteira, vai assistir a primeira aula da Semana do Concurseiro e vai entender toda essa história. Tá? Eu estudava junto com meu primo, e apareceu lá na parede do Damásio, que era onde a gente estudava, no cursinho que a gente estudava, eu usava a cabine deles para estudar, aquelas baias assim de estudo, eu estudava naquilo. Apareceu lá no quadro que eles tinham um concurso público para prestar aqui no Mato Grosso do Sul. O salário inicial era 12.500, eu lembro até hoje, e tinha porte de arma. Foi as duas coisas que me chamou a atenção. Poxa, e 60 dias de férias. Foram as três coisas que me chamaram a atenção na hora que eu olhei isso. Eu estudava já para Defensoria Pública, abriu no Mato Grosso do Sul, eu nunca tinha vindo para cá, para o Mato Grosso do Sul, não conhecia o estado. Vou até confessar para vocês que eu tinha um certo preconceito em sair de São Paulo, tá? Minha cabeça no começo era bem para São Paulo, assim, tanto é que minha família, quando eu falei que ia prestar no Mato Grosso do Sul, falou: o que você vai fazer para aqueles lados, não sei o que, fica em São Paulo. Só que o primeiro código aqui, se você quiser pegar, é esse. Aproveita para abrir tua mentalidade, tá? Hoje eu não saio do Mato Grosso do Sul por nada, eu já sou campograndense de coração, adoro essa cidade aqui, adoro ficar aqui. Quando eu volto para minha cidade natal, que é Bauru, no interior de São Paulo, eu me sinto apertado lá, parece que as ruas são pequenas, aqui no Mato Grosso do Sul as ruas são todas largas. Então, eu conheci esse concurso assim, olhando no mural de recados ali, olhando e vendo que tinha um negocinho escrito lá falando sobre essa prova aqui no Mato Grosso do Sul para Defensoria Pública, tá? Nessa época, eu estudava 12 horas por dia. E aqui eu quero que você entenda o segundo hackzinho aqui dessa aula, tá? Como que você fazia isso, Rodrigo? Eu estudava das 8 da manhã até o meio-dia, estudava da 1 até as 5, depois eu tinha aula lá no Damásio, no cursinho, das 7h30 às 11h30. Então, se você for somado a 12 horas. Só que eu não recomendo que você faça isso, principalmente se sua mentalidade não está pronta para fazer isso, porque você vai jogar seu tempo fora, tá? Você vai acabar destruindo a sua mentalidade. Para quem já assistiu a aula 1 da Semana do Concurseiro, já entendeu um pouquinho por que isso acontece. Na aula 2, vou explicar tudo para vocês, por que isso está acontecendo com você, mas eu não recomendo. Tanto é que eu não aproveitava essas horas. Eu acho que eu tirava ali de horas líquidas umas 4, 5, 6 horas no máximo, tá? O resto era só estourar com a minha cabeça, estourar com a minha saúde, então não faça isso. Bom, apareceu essa oportunidade de prestar a prova aqui no Mato Grosso do Sul. Eu fiz a inscrição no último dia do prazo, custava R$200 a inscrição, eu não tinha grana naquela época, eu vivia com o que eu guardei na época que eu fiz estágio, tá? Fiz estágio em órgãos públicos, fiz estágio na Defensoria, inclusive, então eu guardei tudo que eu tinha de grana e então tinha muita grana para prestar a prova, e é caro, né? Vocês são concurseiro, sabem que para você fazer uma prova, a distância é caro. E aí, ia eu, o meu primo e o cunhado do meu primo, nós três decidimos fazer essa prova aqui no Mato Grosso do Sul. Então, beleza, no último dia da inscrição, eu fui lá e fiz a inscrição, escondido até da minha mãe, vamos dizer assim, porque ela não queria que eu fizesse, não queria que eu viesse para esses lados de cá. E daí eu peguei, fui lá e fiz a minha inscrição na prova. Beleza, quando chegou 2 ou 3 dias antes da prova, na véspera da prova, aconteceu uma coisa muito louca. O cunhado do meu primo falou assim: não vou mais na prova. E aí, duas pessoas para dividir um carro, a gente ia sair de Bauru e ia até uma Campo Grande, que dava mais ou menos 800 quilômetros. Então, de carro, ia ser muito caro para nós dois irmos. Então ele virou para mim e falou: cara, a gente não vai mais fazer a prova, vamos perder o dinheiro da inscrição e deixa quieto esse concurso para lá. Então já presta atenção que às vezes o concurso que você não quer prestar é o concurso que está guardado para você. Então você não pode deixar passar concurso, tá? Porque eu ia deixar passar o meu concurso. Bom, então eu estava lá só nós dois, decidimos se ia ou não ia, beleza. Decidimos ir. E aí o cunhado dele na véspera, a gente falou: vamos só nós dois, então vamos. E o cunhado dele na véspera ligou e falou assim: cara, eu vou também. Então já que vocês vão, eu animei, eu vou também na prova. Beleza, montamos os três no carro e começamos a vir de Bauru até Campo Grande. No meio desse percurso, desse trajeto, a gente veio conversando sobre 2 matérias que a gente não estudava. Não estava dentro do nosso planejamento, do nosso ciclo de estudo, tá? Eu estudava especificamente para Defensoria Pública, até porque eu não tinha os 3 anos de prática para poder prestar Ministério Público e Magistratura, então eu estudava exclusivamente para Defensoria Pública nesse período. E na prova aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, caiu Previdenciário e caiu Trabalho. Então olha outro hack aqui para vocês, tá? Já pega esse outro hack aqui.
como caía duas matérias completamente diferentes, matérias assim que eu nunca tinha estudado na minha vida, o que eu fiz? Um mês antes da prova, quando eu sabia que eu ia vir para prestar a prova, né, eu tinha pago a inscrição da prova, eu incluí essas duas matérias no meu ciclo de estudos ali, na minha rotina de estudos. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um tempo grande para essas matérias, porque eu nunca tinha estudado nada, e peguei o menor livro que eu achei. Um resumo, que eu sabia que era um resumo bom, porque também a prova não poderia ser cobrada com muita profundidade, tá? Eu já tinha feito as provas anteriores, simulados, das provas aqui do Mato Grosso do Sul, então mais ou menos eu sabia o que eles poderiam perguntar de trabalho e previdenciário, que eram matérias que eu nunca tinha visto na minha vida. Montamos no carro e estamos vindo, tá? Então a gente vai ficar 7 ou 6, 8 horas ali dentro do carro. O que a gente aproveitou para fazer nesse período? A gente foi debatendo o que nós achávamos que poderia ser perguntado dessas duas matérias, de trabalho e de previdenciário. Viemos conversando sobre isso. Por quê? Porque como a gente fazia muito simulado, e os três basicamente estudavam da mesma forma, tá? Como a gente fazia muito simulado, a gente tinha muito contato com prova. Então, tem coisa que cheira concurso, sabe? Cheira, aquela questão parece que você, isso aqui vai cair na minha prova. E a gente veio conversando o que a gente achava que cheirava questão de concurso. E aí, maravilha, conseguimos conversar. Se eu contar para vocês que trabalho e previdenciário foram as duas melhores matérias da minha prova, tá? Minha prova tinha 100 questões e eu acertei 69 questões da minha prova, tá? Era uma prova difícil para fácil, não era uma prova facinha, mas não era uma prova ultra difícil, por isso a nota de corte ficou em 71, já vou contar para vocês o que aconteceu. Eu fiz 69 pontos na primeira fase e a nota de corte foi 71, então eu fiquei abaixo da nota de corte, olha só. Viemos prestar a prova, legal, saímos da prova, né, os três vimos aqui e tal. Deixa eu contar uma coisa legal para vocês aqui. Na véspera da minha prova, eu tinha esse costume, não é uma recomendação, não quero que vocês façam isso, mas eu tinha o costume de tomar 3 cervejas antes de dormir em toda a prova que eu fazia. Então chegou lá, 6 horas da tarde, eu abria a primeira cerveja, tomava, ficava sempre, era eu e meu primo que a gente prestava junto, eu tomava cerveja, não lembro se ele tomava ou não, tá? Não lembro se ele tomava ou não, mas acho que ele tomava uma ou duas também. Por quê? Me ajudava a relaxar. Só que eu já estava acostumado a fazer isso. Toda a prova eu fazia, era como se fosse meu amuleto da sorte ali, tá? Então eu tomava aquilo, dormia que nem um anjinho, acordava no outro dia super bem. Também não tomava até tarde, tomava só 2 ou 3 latinhas ali, só para poder relaxar, para dormir bem. Na época eu não conhecia hipnose, tá? Se eu conhecesse, eu acho que era mais fácil relaxar através da hipnose. Não é recomendação, faça o que você está acostumado a fazer, tá? Assim como você treina, tem que ser o seu jogo. Beleza, fui para a prova. Fiz a prova, eu lembro que acabou a luz na minha prova. Tudo que você pode imaginar aconteceu na minha primeira fase. E aí, beleza, saímos da prova, voltamos conversando ali sobre o que tinha acontecido, quais eram as questões, aquela tensão pós-prova, né? E eu tinha certeza que eu não tinha passado. Porque imagina só, de 100 questões, eu acertei 69. Ou seja, eu errei o restante, né? Eu errei 31 questões. Então, tinha um monte que eles falavam que eu falei, putz, errei. Voltei meio desenchavido e falei, tudo bem. E aí, corrigindo o gabarito, 69 pontos. Ótimo, legal. O que aconteceu? Anularam 5 questões. Por isso que a nota de corte foi para 71. Foram 5 questões anuladas. Uma dessas questões anuladas foi uma que eu recorri. E só teve eu e mais uma pessoa que recorreu dessa mesma questão. E era uma questão que todo mundo falava assim para mim, não recorre, Rodrigo. Isso aí eles não vão anular. Não recorre porque não adianta você recorrer dessa questão. O que era a questão que eu recorri? Olha outro hack aqui, se você estiver prestando atenção, você vai entender. Sempre recorra das questões de concurso, você não perde nada com isso, tá? Lógico que existem questões muito pontuais, de você estar numa fase oral, você fizer um recurso ali que talvez vai queimar você num concurso futuro, e você sabe que o juiz não quer você lá, o desembargador não quer você lá, depois eu explico sobre isso, mas estamos falando aqui de primeira fase ainda. Então nessa primeira fase, eu recorri dessa, e era um erro de português que tinha na questão. Estava escrito autuado em vez de atuado em apenso, tá? Estava escrito autuado em vez de atuado em apenso. E aí, o que acontecia? Estava escrito atuado, desculpa, em vez de autuado. Bom, não vou lembrar agora, mas tinha um erro de português assim. Um significava atuar, tá? O que estava na prova significava de atuar, de ser ator, de fazer uma atuação. E o que a gente queria era os autos atuados em apenso. Era isso que era a questão. Era só esse o erro, tá? O erro estava simplesmente numa questão de português. E pasmem, essa questão foi anulada e eu aproveitei ela. Então, tirei 69, 5 questões anuladas. Essa foi uma que eu aproveitei. E aí eu aproveitei mais quantas questões? Mais uma só. Eu fiquei em 71 exato. Se eu não tivesse recorrido, eu não tinha ido para a segunda fase. E outra coisa, durante a minha prova, eu errei uma questão ridícula, sobre embriaguez. Eu sabia aquela questão, penal eu domino. Vocês sabem que eu tenho um canal de penal desde 2011, eu dou aula de penal desde 2011.
Então, assim, penal é uma matéria que eu adoro, sempre chego muito próximo de gabaritar nas provas, quando eu fazia prova de concurso, mas nessa prova eu errei uma sobre embriaguez, assim, ridícula, porque eu não prestei atenção ali na hora, aquelas que você muda de último momento ali, nunca mude uma questão em primeira fase de último momento, porque isso vai fazer você errar, tá? Teu cérebro já escolheu uma questão, fica nela. E aí, beleza. Quase então que eu fico fora do concurso por tudo isso. Primeiro porque eu não ia prestar. Segundo porque eu passei na raspa do tacho e quase que eu fiquei ali, mesmo que errando uma questão besta, consegui por causa de uma que eu recorri. Então olha quanta coisa deu certo na minha vida. Eu brinco até que parece que eu era aquele personagem do filme Quem Quer Ser um Milionário. Não sei se vocês assistiram o Quem Quer Ser um Milionário, mas ele vai respondendo com vivências da vida dele assim, e aí vai acertando tudo. Maravilha. Voltei, fomos aprovados na primeira fase, tanto eu quanto meu primo. O cunhado do meu primo, que hoje é juiz lá no Paraná, ele não passou nessa primeira fase. Ele ficou na primeira fase, ele acabou errando, não fazendo o mínimo de uma das questões, acabou ficando lá só eu e meu primo, beleza. Segunda fase, combinamos de voltar e vier pra cá, Mato Grosso do Sul de novo. A segunda fase, como foi feita? Eram 2 dias de prova, tá? No edital, estava escrito que seriam, deixa eu lembrar, acho que era 4 horas de prova. Estava escrito que seriam 4 horas de prova, beleza. O que aconteceu? Quando a gente veio prestar, eles dividiram a prova em 2 dias, em 2 turnos. Então você tinha a prova no primeiro dia de manhã e à tarde, no segundo dia de manhã e à tarde. No primeiro dia era a prova de penal e processo penal e administrativo, e no segundo dia era a prova de civil, processo civil e constitucional. Na verdade está invertido aqui, o administrativo é em civil e o constitucional é em penal, tá? Então tinha penal, processo penal, constitucional, civil, processo civil e administrativo. Eram 2 dias de prova, manhã e tarde. Primeira coisa, como que eu me preparei para a segunda fase? A partir do momento que eu soube que eu estava aprovado, que eu vi lá o meu nome no Diário Oficial, vi a nota de corte, estou convocado, eu parei o que eu estava fazendo no meu estudo, afinal de contas eu estava numa segunda fase, eu comecei a me preparar para a segunda fase. Eu montei ciclos específicos, montei um cronograma específico para eu poder estudar para a segunda fase. O que tinha nesse cronograma? Penal, processo penal constitucional, civil, processo civil administrativo e elaboração de peça das duas coisas, porque era o que caía na segunda fase. A minha segunda fase para a defensoria era elaboração de peças práticas e 12 questões. Beleza, o edital falava em 4 horas de prova. Ótimo, não sei como vai ser isso, mas tudo bem. Chegamos para fazer a prova, o que aconteceu? A primeira etapa, primeiro dia, eram 3 horas de prova só, não eram 4 horas de prova. Eram 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. E aí, beleza. A gente fazendo a prova, achando ali que ia ser 4 horas. Imagina, você está lá escrevendo, respondendo as questões, de repente alguém fala assim, eu lembro até hoje certinho, estava escrevendo, respondendo, passando em rascunho para poder escrever na prova objetiva ali, né, responder as provas para ficar bonitinho. Aí alguém perguntou, quanto tempo de prova falta? A gente tinha passado mais ou menos 1 hora. O cara falou assim, 2 horas. Todo mundo olhou para ele e falou, não, mas peraí, não são 4? Ele falou assim, não, são 2 períodos de 3 horas. E tinha saído uma regulamentação, só que eu tinha esquecido de olhar a regulamentação. Eu abaixei a cabeça e comecei, o que você quer saber? Rascunho, caramba. E comecei a responder, baixei a cabeça e responder. Aqui vai um hack para vocês de segunda fase, tá? Como é que você responde uma questão de segunda fase? Você usa a técnica que eu gosto de chamar de sanduíche, você nunca mais vai esquecer. O que é a técnica sanduíche para a segunda fase? Você põe pão, recheio e pão. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. O cara perguntou o que é um abacaxi. Você vai responder, o abacaxi é uma fruta de cor amarela que tem espinhos. Ponto, sei lá, que tem espinhos não, que é doce, que quando você abre você pode comer, sei lá, você vai escrever o que é um abacaxi de forma objetiva na primeira linha. Depois você vai contar tudo o que você sabe sobre um abacaxi. Você vai escrever tudo que você sabe, tá? O tipo que é de fruta, como que você planta, como que colhe o abacaxi, quanto que é o tempo que demora, tudo que você sabe sobre o abacaxi, você vai escrever no meio. Quando você terminar, você vai escrever de novo. O abacaxi é uma fruta de cor amarela, com uma casca que às vezes tem uns espinhos ali. Ponto. Tem coroa, ótimo. Alguém falou aí que tem coroa, ótimo, perfeito. Consegui descrever o abacaxi bem. Essa resposta vai vir no final e no começo, tá? Por quê? Porque o administrador, quem vai corrigir tua prova, ele vai pegar, o examinador vai pegar a tua prova, ele vai bater o olho e vai falar assim, e eu vou olhar o primeiro parágrafo. Se tiver certo, eu já dou um ok e pulo pro próximo, porque é muita prova para corrigir, muita mesmo. Então não dá tempo de você ficar lendo todo mundo, tá? Se ele bater o olho e ver que no comecinho já tá certo, ele já vai dar o certo. Se ele quiser saber mais, ele vai continuar lendo. Só que tem examinador espertinho que vai ler só o final, tá? Então por isso, por conta do seu examinador, você vai responder sempre assim. Coloca lá o que é o abacaxi,
escreve tudo que você sabe sobre o abacaxi no meio e depois você encerra falando de novo o que é o abacaxi, tá? Não precisa ser uma cópia do primeiro e do último parágrafo, só tem que estar a ideia central no primeiro e no último parágrafo, tá? Primeiro e último parágrafo serve para você jogar a ideia central e no meio você joga o recheio, beleza? Bom, maravilha. Então, respondi as primeiras 12 questões do dia. A prova foi penal, primeiro foi penal. Então, respondi 12 questões de penal em 3 horas. Por isso eu consegui abaixar a cabeça e regaçar ali. E eu posso te falar que caiu coisa. Eu tenho minha prova ainda. E eu vou ver se eu acho a prova. Tá guardado no meu computador aqui. Eu vou ver se eu acho para poder mostrar para vocês. Caiu coisa que eu leio hoje e falo assim, como que eu sabia isso? Como que eu fiz essa resposta? Por exemplo, caiu que era inconstitucionalidade por ricochete. Olha que loucura a pergunta, né? Numa segunda fase, mas beleza. E aí eu respondi lá as questões, saímos, conversamos, vimos que fomos bem nas questões ali, pô, legal. Veio a prova de prática de penal. À tarde foi prova prática de penal, mais 3 horas para você fazer uma alegação final. E a alegação final era baba, tranquilinho, penal. Coloquei embaixo do braço, fazia isso direto, né? Era estagiário na área penal, adorava penal, regacei. Prova, saí de lá falando, ó, era uma alegação final, tranquilinha, beleza, maravilha. Olha que legal. Quem ficou em primeiro lugar do meu concurso, eu fiquei em segundo lugar, tá? Quem ficou em primeiro lugar do meu concurso foi uma moça chamada Thaisa, hoje ela é defensora aqui comigo, ela trabalha na execução penal aqui em Campo Grande também, e eu trabalho hoje na violência doméstica. O que ela fez nessa prova? Essa foi a maior nota, foi dela, ela tirou 10 nessa prova. O que ela fez? Ela colocou, ela fez uma peça que era uma alegação final e um habeas corpus. Ela fez 2 peças em um espaço só de prova de concurso. Aqui vai um grande aviso, muito grande para vocês. Não façam isso, tá? A não sei que esteja muito seguro do que você está fazendo. Porque normalmente o examinador ele vai dar errado na sua peça se você fizer isso. Porque nunca se recomenda fazer 2 peças em um concurso só. Porque vai parecer que você está querendo atirar para todo lado, tá? Mira numa peça só e faz. Ela fez tanto HC quanto alegação final, beleza? A resposta era fazer uma alegação final. Você tinha que levantar várias preliminares lá, tinha uma preliminar de atipicidade, porque o cara tinha entrado encapuzado dentro de uma conveniência, ele estava com a intenção de roubar, mas não fez nada e foi preso em flagrante ali, sem ter feito nada. Esse era o caso, bem facinho. Para quem sabe penal, sabe que isso é bem facinho. Beleza. Então tá, segunda fase foi isso, fizemos as provas, fomos pro dia 2, tá? Dia 2 foi a prova de civil. E eu não sou muito bom de civil. Eu gosto da área de penal, normalmente quem gosta de penal não gosta de civil, assim por diante. Beleza, aí a de civil, mesma coisa, tá? 3 horas de manhã, respondi as 12 questões, saí, fui mais ou menos, fiz a peça. Na peça de civil estava escrito assim, ó, impetre a medida, serve para qualquer concurso, não só para direito, tá? Só para você poder ter atenção no que está escrito na sua prova. Esse é outro hack. Olha o que está escrito na sua prova. Na prova estava escrito assim, ó, entre com a medida possessória e financeira cabível. Estava escrito isso na prova. Então, o que eu fiz? Era um caso lá de desapropriação. Você não precisa entender de direito, é só para você saber o que aconteceu na prova. Era um caso de desapropriação, eu tinha que fazer uma ação de reintegração de posse. Acontece que, quando é desapropriação, tem uma regra, eu não sei se eu vou acertar agora, que faz muito tempo que eu não estudo essa matéria e era uma coisa dificílima. Era mais ou menos assim, ó, não poderia ser feita uma reintegração de posse, teria que resolver em perdas e danos, tá? Mas aquela era uma exceção da exceção. Então, o normal é você fazer a integração de posse, a exceção é que nesses casos você tem que fazer só medida financeira, ou seja, só pode pedir danos morais, e a exceção da exceção é que volta a regra. Então você pode pedir a reintegração de posse. E o que o Rodrigo fez? Não sabia, tá? Que tinha essa exceção da exceção, simplesmente eu segui o que estava escrito lá e fiz uma reintegração de posse com pedidos de danos morais. Minha peça foi linda, perfeita. Saí da prova e todo mundo falando assim, você tá louco, não pode fazer reintegração de posse. Isso aqui era uma medida só de danos morais, uma ação de danos morais, era um mandado de segurança, era não sei o quê. E aí eu saí quase chorando, falei, quer saber? Eu fiz o que eu dava para eu fazer, maravilha, vocês estão falando que eu errei. Beleza, entramos num ônibus, dessa vez a gente foi de ônibus, não foi de carro, e voltamos, tá? Todo mundo tinha feito uma peça diferente da minha. Quando sai o resultado da segunda fase, o que aconteceu? Eu não lembro se foram 16 ou 18, tá? Porque teve algumas pessoas que saíram. Mas foram 16 ou 18 aprovados só para a segunda fase. Aí todo mundo falou, que isso? O que aconteceu? Simplesmente essa questão, essa peça de civil derrubou todo mundo. Porque todo mundo fez mandado de segurança ou fez só ação indenizatória. E não era. Era uma possessória com indenizatória. Inclusive falava isso não fala? Na questão já falava, estava escrito lá, né? Então, você vai seguir o que está escrito. Olha outra dica legal para você. Lê que teu examinador dá dicas, tá? Dá dicas na hora que está ali no enunciado, dá dicas em qualquer tipo de vestibular, beleza? O que eu quero contar para vocês dessas fases? Entraram com mandado de segurança por conta das 3 horas que eu falei para vocês. Um monte de gente impetrou mandado de segurança falando não é injusto. O edital falava em 4 horas e só foi disponibilizada 3. O que mais que aconteceu nessa prova?
questionaram que essa exceção da exceção era uma nota de rodapé e que não valia também, que a peça certa deveria ser considerada, no enunciado, exato, que deveria ser considerada o mandato de segurança e não a ação. Choveu de ação mesmo, tá? Não estou falando de recurso, não. Estou falando de ação no tribunal mandando suspender o nosso concurso. Beleza. E aí essas ações, uma delas não foi julgada até o final, tá? Eu tomei posse com uma ação em andamento dessas, que foi essa ação de 3 horas. Qual que era a justificativa? Só foi dado 3 horas. Qual que era a defesa? Não, foram dadas 6 horas por dia. Ao todo foram 12 horas. Foi muito mais do que o horário previsto no edital. E foi essa a decisão final. Já vou contar para vocês, tá? Essa foi a decisão final. Tanto é que eu estou aqui ainda atuando como defensor público. Esse mandato de segurança não foi para frente. E uma das questões que o desembargador falou foi: teve pessoas que fizeram a prova e passaram. Então não foi o tempo que prejudicou ninguém. Beleza. Vamos continuar aqui então. Eu estava na segunda fase, né? Saiu a nota da segunda fase. Meu primo que viu, eu estava estudando, estava lá no Damásio, no gabinetezinho do Damásio estudando. Meu primo saiu para tomar um café, voltou tremendo, falou assim: cara, vem pra cá. Eu falei: o que foi? Ele falou: vem. E todo mundo ficou meio puto assim da sala de estudo, né? Ele chegou falando na sala de estudo. Contei para vocês na primeira aula da semana do concurseiro que não podia nem botar o lápis mais forte que ele já ficava bravo. Na hora que eu saí, eu falei: o que foi? Ele falou assim: cara, você foi aprovado, você tá na fase oral. E aí quem começou a tremer fui eu, né? Eu falei: puta que pariu, velho, eu não acredito. E aí que eu lembrei de perguntar: e você? Aí ele falou: cara, eu não passei, mas você passou. Olha lá. Aí beleza. Eu peguei e fui lá olhar meu nome, meu nome lá, entre os aprovados. Eu não acreditava. Eu falei pra ele: o que eu faço agora? Eu paro de estudar, o que eu faço? Ele falou: cara, vai e juntos do documento, tem que juntar. Beleza, fui lá correr atrás de todos os meus documentos. E aqui vai uma dica, hein? Para quem está estudando para direito especificamente e precisa comprovar a prática jurídica, já pega agora todas as suas certidões. Porque depois dá um baita trabalho, para não falar um puta trabalho e não falar um palavrão aqui. Você vai lá no cartório, pega a certidão em todos os processos que você atua, tá? Para quem é advogado e tal. Pega a certidão em estágio que você fez, em pós-graduação, já deixa tudo separadinho, porque depois vai ser dificílimo de você conseguir achar essas questões. Beleza. Passaram a segunda fase, estou lá juntando meus documentos. Eu lembrei de uma coisa. Falei: nunca fiz uma prova oral na minha vida, e agora? O que eu faço? Vou com a cara e coragem? Procurei, não tinha cursinho que nem tem hoje, que nem eu já trabalhei no MED, por exemplo. O Arnaldão aí, um grande abraço, indico sempre o MED pro pessoal, que é um cursinho assim, quem quiser material de cursinho é fantástico. Já trabalhei lá, cuidando da galera de fase oral. Por isso que eu falo pra vocês que eu já ajudei a aprovar, sei lá, na época do MED foram uns 200, 300 candidatos ali de prova oral que a gente ajudou a passar, fazendo banca, preparando a galera. Mas na minha época não tinha isso não. Eu tive que procurar quem? Uma psicóloga. E a psicóloga falava pra mim: ó, você tem que ficar reto, com a mão assim, tem que manter a postura tal, não pode olhar pra fulano, não pode olhar pra ciclano, tem que olhar meio pra baixo. Era tanta informação da psicóloga que eu não conseguia nem pensar no que eu tinha que pensar na hora do conteúdo, né? Mas como é que foi minha terceira fase então? Era a primeira vez que eu ia prestar uma prova sozinho, porque o meu primo sempre foi prestar comigo e a gente sempre passou junto. Ele era o cara assim que passava em tudo, sabe? Foi até estranho eu ter ido para a fase oral e ele não, né, ali, mas coisas da vida acontecem. Hoje ele é procurador do Estado, tá? Trabalha como procurador do Estado em São Paulo, também foi aprovado um tempo depois, a gente estava com o mesmo método, tudo igual, assim, com a mesma determinação. E até depois eu conto uma história para vocês de um fato que ele ficava bravo comigo, mas depois eu falo isso. Vamos lá, vamos para a terceira fase então. Beleza, como é que ia ser essa prova de terceira fase? Ela ia ser assim, ó, uma prova de oral, onde você tinha que estudar um tema do edital inteiro, então podia cair qualquer coisa do edital envolvendo penal, processo penal, administrativo, civil, processo civil e constitucional, tá? Eles sorteavam temas. Você tinha que pegar um tema dessas duas grandes bolsas, vamos dizer assim, penal, processo penal constitucional, civil, processo civil e administrativo. E aí você tinha 24 horas para estudar o tema, depois você vinha para as perguntas, beleza? E tinha outra prova, eram 2 provas orais. A segunda era um júri simulado. Você recebia um processo de júri, eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas era tipo 1000 páginas de júri para você estudar em 48 horas. E aí, beleza, vamos lá, vou lá o Rodrigo para fase, né? E você podia levar o seu material. Imagina, um avião, uma mala só de livro, pesadíssimo, pagando o carga extra. Na verdade, eu não foi de avião não, desculpa. Foi de ônibus, não foi de avião. Eu vim de ônibus com uma mala pesadíssima, tive que carregar essa mala por tudo quanto é lugar. E chegando aqui, hotel, tal, beleza. Todo mundo combinou de ficar no mesmo hotel e a gente sentou e falou o seguinte: galera, se todo mundo se ajudar, vai ser todo mundo aprovado. Porque tem vaga para todo mundo. Tinha 25 vagas e chegou 18 pessoas aqui. Então, se todo mundo se ajudar, a gente vai conseguir passar. Beleza. Vamos estudar junto, vamos como fala? Se juntar ali para fazer um grupo de estudos. Beleza. Vamos lá para sortear o ponto. Tô o Rodrigo lá sorteando o ponto, belezinha. Peguei, sorteei o meu primeiro ponto. Nunca tinha estudado aquilo na minha vida. Juizado Especial Criminal. Falei, putz, tudo bem, né? Vou ter que estudar. Segundo ponto que eu sorteei era
em civil, processo civil, caiu a nova parte de execução civil, que eu também não tinha dado tempo de eu estudar. Porque, logicamente, eu não terminei de estudar tudo, tá? Você também não vai terminar de estudar tudo, é muita coisa. Vai chegar uma hora que você já tem bagagem suficiente para passar e você vai passar. Você não vai precisar estudar tudo. Execução civil eu não tinha estudado. E tinha mudado aquela parte, foi bem na época que mudou a parte ali de execução civil. Vocês estão vendo como eu manjo de civil, né? Não manjo nada mais de civil, faz muito tempo, faz 10 anos que eu atuo exclusivamente no criminal. Mas foi bem essa parte aí que eu também não tinha estudado nada. Bolhufas. Eu falei, beleza, já tem duas que eu nunca estudei. Caiu procedimentos especiais em processo penal. Procedimentos especiais do Código Penal. Ou seja, ninguém estuda essa porcaria porque cai crime de calúnia, e o crime de calúnia tem um procedimentinho especial lá, chato pra caramba, mas beleza. Sorteei quase tudo que eu nunca tinha estudado na minha vida. Qual foi o que eu tive que fazer? Volta e não dorme, né? Regaça. E foi estudando. Só que tinha um problema, eu não levei nenhum material de juizado especial criminal. Burrice minha. Tive que sair e procurar um livro. Só que o que aconteceu? Como todo mundo estava nesse espírito, teve um cara lá que falou assim, cara, eu tenho um livro show de bola, vou te emprestar, curto, você vai arregaçar. Pegou o livro dele e deu pra mim e falou, toma, estuda isso aqui. E eu peguei os livros que eu tinha também, emprestei, a gente fez uma reuniãozinha lá, emprestamos os livros, olha que legal isso aqui, hein? Outro hack pra vocês. Cara, cria comunidade, tá? Não é o cara que te derruba, é você com você mesmo. E aí, beleza. Fomos lá, estudamos a questão ali, né? Estudamos Eu estudei sozinho, né? A gente foi, trancou no quarto. Um colega até veio e falou assim, Rodrigo, eu não vou dormir, vou virar. Tá aqui a chave do meu quarto. Se eu não acordar amanhã, você vai lá, destranca a porta e me acorda para ir para a prova. Porque eu vou virar estudado. Tá, você senta, você nem sabe o que você faz. Você pega seus resumos, aí cai tudo, aí bagunça. Aí você estuda, você não tá pronto para isso. Eu não treinava para isso. E aqui, se você tá numa fase dessa, você tem que treinar sim, tá? Tem que treinar sim. É assim que a gente fazia no MEG. Você vai sentar, ter 24 horas com um ponto sorteado, estuda aquele ponto e alguém cobra de você, pede para um amigo. É a mesma coisa, tá? Skype, regaça, tá? Assim que você estuda para uma fase oral, treinando. Assim que você estuda para uma segunda fase, treinando. Assim que você estuda para a primeira fase, treinando, tá? O simulado, semana passada no aquecimento, a gente fez uma live sobre simulado. E é isso, tá? Junta aqui, ó. Você vai juntando as peças, você vai ver como tudo se encaixa no final. E beleza, né? Então lá, fui lá para a prova oral, sentei lá. E aí funcionava assim, ó. A gente ficava numa salinha minúscula para fazer a prova oral. Eles chamaram por nome, tinham 18 pessoas, mais ou menos 1 hora cada um, 40 minutos. Imagina quantas horas demorou, né? 18 horas. A gente chegou lá 8 horas da manhã, eu fui responder de noite minha prova. A gente ficou trancado numa salinha, porque a gente não podia sair e ter contato com os outros pessoas que já tinham feito a prova. E foi por ordem alfabética, meu nome é com R. Fui quase um dos últimos. Imagina que tensão você ficar trancado dentro de uma salinha. Então, ó, concurseiro, tem que estar na sua mente que você vai passar por isso. Você vai ficar trancado numa salinha e você não pode desabar. Beleza. Estamos lá trancado, conversando sobre tudo que dava. Aí a gente inventou um código. Falou assim, ó, quem for saindo da nossa prova, pega o paletó e vai rodando. Se a prova estiver fácil. E as mulheres vai pegar um papel e vai sair abanando assim, tá? Beleza. Se a prova estiver difícil, vocês não fazem isso. Só que o que aconteceu? Quando o pessoal saía, todo mundo saiu abanando, rodando assim, e falou, pô, é impossível que todo mundo tá achando fácil essa prova, né? Acho que eles não estão querendo desanimar a gente. E depois disso, os que não saíam abanando, a gente falou, puta, o cara esqueceu. Tá tão nervoso que esqueceu. A gente não sabia se a pessoa tinha esquecido ou se ela tava mentindo pra gente. Então piorou ainda mais as coisas. Tá, quando foi chegando perto da minha prova oral ali, quando foi chegando perto de eu ser arguido, uma das pessoas falou assim, foi a Patrícia do meu concurso que falou isso, eu lembro até hoje certinho. Ela pegou e falou assim, nossa, a única coisa que não pode acontecer é a pessoa falar que vai me fazer uma pergunta fácil, porque se ela fizer isso, vou desmoronar. E até então, minha mente não estava nem pensando para esse trem de fácil ou difícil. Eu falei, puta, é verdade, né? Se a pessoa fala que a pergunta é fácil, você erra, meu Deus do céu, onde é que você tá? E tá. E não tem como, galera, é uma sala muito pequena, não tem como você falar assim, eu não vou ouvir o que o outro falar. Imagina você ficar 12 horas com 5, 6 pessoas dentro de uma sala olhando na cara deles. É tipo o Big Brother, prova de resistência. E aí, beleza, tá. E o tempo passa, e conversando. De repente, uma outra pessoa perguntou pra mim assim, quantos anos você tem, Rodrigo? E eu peguei e falei. Falei, eu tenho 23 anos. Aí, foi assim, ó, todo mundo conversando, foi assim, ó, quantos anos você tem? Falei, 23. Mas como que você tem 23 anos? Você não tem o tempo. E não sei o que, tá. Aí, eu falei, puxa vida, não sabia que eu era tão novo assim. Eu não me via tão novo assim pra prestar prova. Eu achei que pra mim tá bom, foda-se. Cada um tem sua idade, beleza, né? Cada um cuida da sua vida. Mas não, ali você tem que estar preparado. E olha que bom que foi isso, tá? Tomar esse soco ali. Porque a reação deles me fez perceber que isso podia acontecer aonde? Lá na banca, lá na hora da prova. Então eu já comecei a justificar. Falou, não, mas eu tenho tempo.
Na época que eu prestei defensoria, tá? E tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre tempo de prática. Na época que eu prestei a prova de defensoria, contava-se 3 anos de prática. Contava-se 3 anos de prática, só que 2 deles podiam ser estágio. Como é que você vai saber se pode ou não contar estágio? Vai olhar o seu edital. Magistratura, Ministério Público não tem isso, tá? São 3 anos depois de formado. E quem faz pós, só o Ministério Público hoje em dia aceita. Mas vamos lá. Na minha prova que eu prestei, podiam comprovar 2 anos de estágio. Eu tinha 2 anos de estágio na Defensoria Pública. E 1 ano eu advoguei. Minha prova começou em novembro de 2018 e terminou mais ou menos em maio. Março ou maio, não lembro, tá? Foi nessa época mais ou menos aí que eu prestei essas fases orais. Então eu já tinha o tempo. Na verdade eu ia concluir, porque até a data da posse que você pode apresentar, ou na época era até a data da posse que você podia apresentar o seu comprovante, né? Só depois que você apresentava o seu comprovante eu ia ter o tempo tranquilinho. Beleza. Chegou a minha vez, chamaram, acho que a live tá ok, pessoal, é só às vezes a sua internet, tá? Depois você assiste qualquer coisa no replay. Aí o que aconteceu? Me chamaram lá pra salinha. Rodrigo, sua vez, entra aqui. Eu entrei, vou lá, eu sentei, exatamente como a psicóloga mandava, tentei ficar com a minha mão posicionada, olhando para não sei o quê, e a primeira pergunta que o examinador fez já mudou tudo. Ele virou e falou assim, quantos anos você tem? A primeira pergunta do examinador foi essa, quantos anos você tem? E aí, a reação que aconteceu dentro da sala da prova oral foi exatamente a mesma reação que aconteceu dos meus amigos. Então eu já estava preparado. Olha a importância do simulado. Pega esse código aqui também. Você tem que simular tudo que pode acontecer, tá? Lá no MEG, quando eu dava aula para a galera de fase final, fase oral, o que eu fazia? A gente combinava, eram 2 examinadores por dia. Um era o bonzinho, o outro era o cara que ia chegar dando porrada mesmo, tá? Eu lembro até de uma vez que eu perguntei para a menina assim, você tem certeza que a sua resposta está certa? Ela virou para mim e falou assim, se você perguntou certo, a minha resposta está certa. E aí, depois que acabou a nossa aula, a gente dava o feedback, né? Eu já cheguei para ela e falei, olha, você nunca faz isso, o examinador tem o ego dele. Você não vai falar que se o cara perguntou certo, a resposta está certa, né? Você vai falar, excelência, foi o que eu estudei, e pelo que eu estudei, minha resposta está ok, está correta. E aí, beleza, tá? E aí, fomos lá. Primeira pergunta, quantos anos você tem? Quando eu falei 23 anos, todo mundo me olhou, da mesma forma que meus colegas, mas eu já estava preparado, mantive ali minha postura. O examinador que estava me examinando, hoje meu amigo chama Elias, ele já é o defensor aqui de segunda instância, mais antigo, ele virou para mim e falou assim, aí todo mundo começou, nossa, mas ele tem o tempo, os examinadores conversando entre si se eu tinha ou não o tempo, ou seja, eles nem leram minha ficha direito. Aí o examinador, que era o presidente da banca que me fez essa pergunta, olhou para ele e falou assim, calma, ele tem o tempo sim, e olhou para mim e falou assim, Rodrigo, eu também tinha 23 anos quando eu passei. A partir do momento que ele fez isso, eu relaxei, falei, ainda bem que isso não foi um problema. Só que a próxima pergunta dele foi qual? Doutor, aqui a gente tem umas cidades bem longe, tá? Uma que chama Porto Murtinho, que ninguém quer ir, uma cidade que fica afastada de tudo. E olha aqui, vou mandar outro hack para vocês. Vamos fazer uma pausa aqui na história para dar outro hack para vocês. Ninguém pensa nisso, tá? Mas quando você for escolher uma carreira, você tem que pensar que você vai ficar um tempão no interior. Por exemplo, magistratura aqui em Campo Grande, você vai ficar uns 20, 15 anos lá no interior, tá? Então você pode pegar uma cidadezinha dessa e ficar quase 10 anos numa cidade de muito interior. Então se você está pensando em prestar concurso, olha como funcionam as carreiras. A carreira da defensoria, por exemplo, tem uma velocidade um pouco mais rápida, tá? Então, por essa velocidade mais rápida, foi um super trunfo para mim. Eu cheguei na capital com 5 anos de carreira, por exemplo, eu já estava na capital, tá? Então, você também tem que olhar isso, essa diferença. E às vezes tem uma carreira que está muito atrasada, você vai pegar uma magistratura, às vezes em algum lugar que está muito atrasado, as pessoas já vão entrar, já vão direto para a capital. Então, tudo isso pode acontecer, mas sempre abre o leque. Independente do que for acontecer. Se você está querendo aquele salário, abre o leque, tá? Que os salários hoje em dia são excelentes. Mas vamos lá. Aí o examinador perguntou assim, você sabe que tem uma cidade que chama Porto Murtinho, que fica longe de tudo, afastada. Você toparia ir para lá? Eu falei assim, claro que eu toparia, doutor. E aí ele perguntou assim, e como é que fica a saudade da mamãe nessa hora? E aí eu tive que falar, olha, se for preciso a gente leva ela junto, não tem problema nenhum, tá? Bom, quis sair ali da pergunta dele. E aqui vai mais uma dica para você que quando chegar na prova oral, o examinador vai testar para ver como é que é o seu emocional ali, se você desaba, se você chora, se você perde a noção. Então você tem que estar preparado, tá? Vou contar uma história de uma amiga minha, história real. Ela chegou na fase oral do Ministério Público lá de São Paulo. O examinador pegou e falou assim para ela, ó, e atenção, mulheres principalmente, tá? Os examinadores, seja homens ou sejam mulheres, vão, quando é mulher e se você estiver dentro do direito, aqui a gente está falando um pouquinho mais para direito agora, vão perguntar de crimes sexuais para vocês, tá? Por quê? Ou normalmente isso acontece muito. Por quê? Porque eles querem ver se a mulher consegue falar
pênis, vagina, estupro, e assim por diante. Teve o atentado violento a pudor, teve o estupro. Eles querem ver se a mulher consegue falar isso. Qual foi a pergunta que veio para essa minha amiga? Também extremamente sexista, tal. E depois de discutir isso, só estou te falando de um caso real que aconteceu. Vou contar 2 casos reais aqui, esse é o primeiro deles. A moça virou e falou... o cara que estava perguntando para ela, lá o procurador de justiça, virou e falou assim para ela, ó. Doutora, se a senhora estivesse numa cidadezinha do interior, que provavelmente a senhora vai, a senhora iria no clube da cidade de biquíni? E ela ficou meio constrangida, não estava esperando vir uma pergunta dessa, falou assim, doutor, eu não iria não, porque eu sou mais reservada, eu não vou em clube nem aqui na minha cidade, eu não gosto desse tipo de coisa. E aí ele falou assim, por que, doutora, minha filha vai? A senhora tem algum preconceito com quem vai de biquíni no clube? Ou seja, pessoal, não tinha resposta certa. Se ela falasse que ela ia, ele ia questionar ela, que se ela não achava que isso iria expor ela demais, E se ela falasse que não, o que ia acontecer? Ia dar problema também. Então não tinha saída aí, tá? Não tinha saída, ela tinha que encarar da melhor forma possível. Normal, às vezes, o desembargador vai olhar para você, e aí quem fala, sou velho demais para prestar concurso, preste atenção nisso. Às vezes o desembargador vai olhar para sua cara, como aconteceu já milhares de vezes, não é uma, não é duas, não é 3 histórias dessas que eu conheço, e vai falar assim, ó, doutor, o senhor ainda é muito novinho, a gente vai se ver aqui futuramente, daqui 1 ou 2 anos, você vai chegar aqui de novo nessa fase. E eles não têm a mínima parcimônia para falar isso, tá? Eles falam isso na cara dura. Não tô dizendo também que se você for novinho, você não consegue passar. Tem histórias e mais histórias, eu trago aqui 200 histórias para vocês de pessoas que foram aprovadas novas. Estou dizendo que isso pode acontecer com você lá na fase oral, tá? Você pode chegar lá, o cara pode falar isso na sua cara. Às vezes para ver se você desanima, às vezes não, tá? Por exemplo, Dr. José de Andrade, uma grande referência hoje, meu super amigo aqui de Campo Grande, ele passou para magistratura estudando 2 horas por dia aos 24 anos, 23 anos, não lembro, tá? Passou super novo também para magistratura, naquela época não precisava dos 3 anos. Tem um vídeo, acho que na Semana do Concurseiro, se você rolar até lá embaixo ele fala alguma coisa lá, não sei se ele conta essa história, mas ele conta alguma coisinha, tem esses brindes para vocês na Semana do Concurseiro, se você descer a página você vai ter acesso a isso. Então vamos lá, chegou, a primeira pergunta foi essa, na fase oral ali, a segunda pergunta da fase oral foi, terminou essa fase de perguntas preliminares, começou as perguntas mesmo, e aí quando o primeiro examinador virou para mim e falou o quê? Doutor, vou começar com uma bem fácil, foi uma examinadora, ela olhou para mim e falou assim, doutor, vou começar com uma pergunta bem fácil. Lembra lá da Patrícia falando isso dentro da salinha do concurso? Só que dessa vez, em vez de eu estar preparado, o que aconteceu? Minha barriga já gelou. E ela perguntou assim, ó, a partir de quando começa a correr o prazo, era da nova execução, eu não vou lembrar exatamente a pergunta, tá? Era uma pergunta fácil mesmo, assim, a partir de quando começa a correr o prazo? Tinha mudado aquele negócio de citação, intimação, lembra desse negócio que mudou? Quem é civilista aí, de processo civil, vai saber melhor do que eu. Eu atuo muito pouco em processo civil, então não lembro nem a pergunta, não gosto nem de tocar em processo civil. Sou criminalista, dou crime, estudo só isso. Aí, beleza. A pergunta foi fácil. Aí eu peguei e falei assim, da citação, doutora, conta a partir da citação. E ela olhou pra mim e falou assim, tem certeza, doutor? E aqui vai outro macete. Quando a pessoa pergunta, tem certeza pra você? Ela tá querendo te testar. Só que nesse caso ela tava querendo me ajudar. Só que eu achei que ela tava querendo me testar. E eu falei assim, tenho, doutor, tenho certeza. Porque se eu mostrar, doutor, eu não sei muito bem. E isso acontecia toda hora, tá? Quando eu fazia simulados para prova oral, ajudava concurseiros a serem aprovados dessa forma, quando eu ainda estava olhando um pouco mais para o material e não tanto para o método, para a sua mentalidade, o que acontecia? Eu pegava a galera já na fase oral, né? Então era só empurrar que o pessoal passava. Então é fácil você provar alguém na fase oral, porque é só você trabalhar as técnicas ali. E é bem tranquilo mesmo. Quando você está na fase oral, se alguém estiver na fase oral, inclusive, e quiser uma força aí através da hipnose, depois dessa live me manda um direct, tá? Se você estiver na fase oral e quiser um auxílio com a hipnose para poder manter o seu emocional legal, me fala através do direct que eu posso te ajudar. Bom, vamos lá. Aí o que aconteceu? Eu não sabia hipnose, não sabia nada, ela me perguntou esse negócio aí e me desavalou completamente, eu falei e me mantive seguro. Aí passou as outras perguntas, eu fui acertando, fui errando. Outra coisa, mais um hackzinho. Você não vai acertar 100%, não adianta, tá? Você não vai acertar 100% da sua prova oral e isso não vai fazer você reprovar, tá? Você pode errar, não tem problema. Só que sempre erra com convicção, para não parecer que você está vacilando ali. Que eu ia contar para vocês. Quando chega nessas fases orais, você está treinando o pessoal, é muito comum você perguntar assim, doutor, o senhor estudou para estar aqui? E aí a pessoa quer ser excesso de verdadeiro, sincericídio. Ela vira para você e fala assim, sabe o que é, doutor, eu não consegui estudar, ontem não deu tempo porque o e-mail atrasou e não chegou a tempo, então eu não consegui estudar. Aí eu tinha que parar a arguição, tipo, a arguição é simulada, né, como se ela estivesse na prova. Eu tinha que parar a arguição e falar, não, para, você tá louco? Como é que você vai falar isso pro examinador? Você não pode falar isso pro examinador, como é que você vai falar que não deu tempo para você estudar?
Você vai falar, excelência, pelo que eu estudei, a resposta é essa. Ou, excelência, eu estudei, mas infelizmente não me recordo. Só isso. Você não vai justificar que não deu tempo de você responder e assim por diante. Entendeu? Isso não pode acontecer, mas acontece, tá? Tem gente que acha que é assim que faz prova oral. Então, olha, é importante você treinar, nem que for com um amigo. Abre lá e treina com um amigo. E faz o examinador que vai dar porrada, o examinador bonzinho. Tá, passou uma ou duas questões ali, aí tinha um examinador que era mais velhinho, estava quase aposentando, e ele virou e me perguntou de novo a mesma coisa que a primeira examinadora perguntou. É exatamente a mesma pergunta. E aí eu olhei pra ele e falei assim, olhei pra ela, quer dizer, fiz assim, ela já começou a dar risada, eu falei assim, da juntada do mandado de citação no processo. E aí ela deu risada, ela fez assim, tipo, pô, eu tinha errado uma coisinha besta, mas que fazia todo, pra quem é do direito vai entender, mas era uma coisinha besta que eu errei, mas fazia toda a diferença ali na pergunta dela. E como eu tive a chance de consertar, eu consertei só minha olhada pra ela, ela já deu risada, ela já viu o que aconteceu. Beleza. E eu tava muito confiante pro júri, porque eu sempre quis fazer júri, sempre gostei de júri, para prova simulada de júri, mas para prova oral eu tava meio com medo. E foi super tranquilo minha prova oral. Lógico que eu tremi, senti frio na barriga, mas eu consegui ali me sair bem. Alguém respondeu alguma coisa aqui? Depois eu respondo as perguntas, tá? Na hora que eu terminar essa parte aqui, a gente pega as perguntas e regaça. Beleza. No outro dia, imagina, você acabou de passar por essa atenção, no outro dia você recebe um processo de júri para estudar. E lá fomos a gente, 48 horas, 1000 páginas de júri, sentamos todo mundo junto ali. Na verdade, a gente se reuniu num quarto, acho que foram 3 pessoas, a gente se reuniu num quarto, e começou a analisar depoimento por depoimento, colamos na parede. Eu tenho foto, vou mostrar para vocês se der. As fotos, depois que eu terminar aqui, eu mostro as fotos antes das perguntas. Vocês vão ver que bacana aqui essa parte, é bem emocionante também, vocês vão ver que legal. Já estou chegando aqui nos finalmente aqui da nossa prova, né? Estamos na fase oral. Aí, beleza. Estudamos junto lá o processo, não sei o que, eu comentei uma tese na hora ali com o pessoal, só que eu não quis usar ela, porque eu achei que não podia juntar, e um colega usou, a gente trocou várias coisas. Beleza. Mesma coisa do outro dia. Ficamos numa salinha, tivemos que esperar um tempão, mas dessa vez não foi por ordem alfabética, foi por sorteio. E aí foi logo depois do almoço, assim que eu falei. Maravilha, me chamaram, entrei lá para fazer a apresentação do júri. Eu comecei a tremer que nem vara verde. Tremia. A minha sorte foi que a minha cabeça não parou em nenhum momento de funcionar. Eu conseguia responder. De tanto que eu tinha treinado aquele júri. Tá? Eu escrevi, eu li umas 200 vezes. E aqui vai uma dica para você que tem que fazer palestra, ou júri, ou qualquer coisa assim, tá? Numa prova. Grava você falando, põe no seu ouvido e ouve, tá? E aí você apaga aquilo, grava de novo. E aí ouve de novo, tá? É assim que você faz, assim que você treina. E como eu tinha feito isso, eu fui para a prova muito confiante, eu sabia tudo que eu tinha que falar. Por mais que meu corpo tremesse e minha cabeça arrumou um bloqueio ali naquela hora para eu conseguir fazer a prova, como eu tinha treinado bem, como eu tinha feito uma ressignificação, sem saber o que era ressignificação, através da repetição lá do meu subconsciente com o que eu tinha que falar saía, mesmo que eu estivesse tremendo. E assim, eu fui bem na prova de júri, tá? Minhas teses foram boas, tinha uma hora, e aí uma dica aí para quem vai enfrentar provas de júri, tá? Normalmente funciona assim, tem uma pessoa que vai fazer o promotor, ou se você estiver na promotoria, uma pessoa que vai fazer o defensor. Qual que é o objetivo dessas pessoas ali? Fazer os apartes, tá? Então, você tem que mostrar a postura. Não é pra você falar, não vai falar nada, fica quieto no seu canto, mas também não é pra você, ai, por favor, fala agora. É pra mostrar a postura, assim como se fosse num júri. E, no meu caso, foi um senhorzinho que fez o promotor, e eu não ouvi ele fazendo uma parte pra mim. E eu continuei falando. E ele fazendo a parte, eu continuei falando como se eu estivesse ignorando ele ali na prova. E era isso que eles queriam no fundo, né? E eu nem sabia, fui cruzaço. Nunca tinha assistido um júri na vida. Ó, maior besteira que eu fiz. Fui fazer a prova sem assistir nenhum júri na vida. Você tem que treinar, tem que simular. Eu vou falar de novo, vou repetir quantas vezes que eu puder pra vocês aqui, tá? Bom, aí beleza. Aí o que aconteceu? Cheguei lá nesse júri, uma hora eu ouvi o que ele estava falando, falei assim, doutor, daqui a pouquinho, porque tá chegando, tá? Na sequência aqui, o senhor espera um pouquinho, na sequência eu já respondo. Sem querer também, porque estava na sequência mesmo, e deu tudo certo, tá? Consegui terminar minha prova, saí da prova, bacana. Aí aconteceu o seguinte, no outro dia, eles falaram assim, não, no mesmo dia da prova de tribuna, tá? Eles falaram assim, ó, quem quiser saber se passou ou não, fica aí, porque a gente vai dar a resposta hoje. Galera, você imagina alguém que esperou até 11h30 da noite sentado lá, eu e todos os colegas esperamos esse resultado para ver se tinha passado ou não tinha passado, qual que foi a nota e tudo mais. E aí chegou o grande momento, chamaram a gente numa sala, entramos todos nessa sala. Você imagina, todo mundo fez a prova, todo mundo unido, prestando material, estudando junto, todo mundo sentado ali. Aí o examinador que perguntou se minha mãe ia junto comigo, quantos anos eu tinha, ele era brincalhão. Ele pegou e falou assim, olha galera, a gente está aqui com a folha dos reprovados, tá? Então... eu vou falar para vocês agora quem foram os reprovados. Ele falou, não, melhor, eu não vou falar não.
Vou chamar uma pessoa aí da plateia, e ele chamou o mineiro, o Rodrigo Stoqueiro, que é um super cara também, para quem quiser seguir, chama No Plenário, ele é defensor do júri aqui, super legal para quem é do direito. Ele chamou ele e falou assim, mineiro, vem cá, ele é da minha turma de concurso, fez a prova na minha frente, como ele chama Rodrigo também, a gente fez a prova sempre em carteiras muito próximas. E aí beleza, chamou ele lá, falou assim, ele que vai ler para vocês a lista dos reprovados. Quando ele pegou aquele papel, galera, ele começou a chorar. Ele chorava muito, assim, olhando para aquele papel. E todo mundo ficou sem entender nada, olhando da plateia, assim, ele chorando, era um auditóriozinho. Ele pegou e virou o papel. Quando ele virou o papel, era como se ele tivesse feito, ó, vou fazer aqui para vocês. Era como se ele tivesse feito assim, ele tava com o papel aqui, ele pegou e fez assim. E o papel tava em branco, não tinha nada, não tinha nenhum nome. E aí imagina uma choradeira, que todo mundo começou a chorar, e ligar para parente, todo mundo chorava, se abraçava, e foi aquela gritaria, todo mundo passou. Depois de um tempo saiu o resultado, tá? Saiu a nota, eu fiquei em segundo lugar, chamando tudo, segunda fase lá, tal, fase oral. Consegui ir bem pra caramba na prova. Só que aí aconteceu uma coisa que eu até contei acho que na última live pra vocês. E aí queria contar aqui pra vocês, pra gente poder terminar aqui essa parte, tá? Depois eu vou responder perguntas aí. Eu não parei de ir no cursinho. Eu não parei de estudar. Sabe por quê? Porque como eu falei na outra live pra vocês, a prova não é o fim, tá? Você só vai parar de estudar quando você for chamado e tomar posse no seu cargo. Só no dia que você tomar posse no seu cargo. Eu continuei a estudar 12 horas por dia, eu continuei a frequentar o cursinho. Todo mundo do cursinho falava, sai daqui, para, você já passou, não sei o quê, você não tem que vir estudar, tá. E no concurso que eu fiz, no cursinho que eu fazia do Damásio, lá em Bauru, se vocês não sabem, o Damásio ele é de Bauru, tá? A filha do Damásio é a dona do cursinho lá de Bauru, e aí ele aparecia lá de vez em quando, conversava com a gente, ele só fala por metáfora, ele é uma figura. E aí ela chegava pra mim e falava, Rodrigo, não vai pra lá não, você tá quase passando aqui em São Paulo, não sei o que, tá. E aí quando eu contava pra ela o salário aqui, falava, começa com 12 mil, eu não vou tirar um salário de 12 mil, né? E aí, tipo, depois vai aumentando, hoje já começa com 17, 18 mil, não sei, o salário aqui, não lembro quanto é que tá o salário inicial aqui, mas começa muito bem o salário aqui em Mato Grosso do Sul, é uma das defensorias mais bem aparelhadas, vamos dizer assim. Então, puta concurso, eu não podia deixar de ser. Voltei pra minha casa, uma festa imensa, galera tudo lá, choramos de novo, super legal. E eu não parei de estudar, isso que eu queria deixar claro pra vocês, tá? A prova não é o fim, ela é só uma etapa da sua aprovação. Você vai reprovar, eu reprovei diversas vezes depois dessa prova, essa foi a primeira que eu fiz, primeiro concurso que eu comecei a prestar, demorou um ano o concurso inteiro, até ser chamado e tudo mais, e eu prestei várias provas e reprovei várias vezes. A prova não é o final, porque tem gente, galera, e aí aqui é o último recado que eu quero te dar antes de mostrar as fotos aqui pra vocês verem comigo. A última prova que aconteceu, desculpa, eu queria falar, esqueci. Lembrei. Eu tive um aluno que passou para o Ministério Público, lá do Nordeste, não lembro onde que é, contei isso na última live para vocês também. E venceu o concurso dele, tá? Ele foi aprovado, ficou na lista, parou de estudar, passaram-se 4 anos e ele não foi chamado. E depois disso para voltar, como é que faz? Imagina o tanto de bloqueio que tem na sua mente para você voltar a estudar depois de 4 anos aprovado num concurso e perdendo esse concurso. Aí a gente fez a hipnose com ele, ele passou pelo método 7D, 7 dias intensos de desbloqueios, e aí depois ele mandou uma mensagem linda também, falando que agora sim ele estava pronto para poder voltar a estudar e passar. Então, não achem que você passou só porque seu nome saiu lá como aprovado no concurso, tá? Continua até o final, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu separei umas fotos para vocês verem junto comigo aqui, ó. Vamos lá, por ordem aqui, deixa eu pegar qual que é a primeira. Primeira é essa aqui, ó. Essa. Vocês conseguem ver a foto aí, né? Tá aparecendo pra vocês a foto aí? Você é de Bauru? Sim, sou de Bauru. Já vou responder as perguntas. Olha só que legal. Estudando pro prova simulada de júri. Lembra que eu falei pra vocês que na parede a gente colava os depoimentos? Aqui, ó. Eu, o Alejandro aqui do lado, muita gente conhece ele, ele é professor. Às vezes professor de muitas pessoas aí lá no Rio Grande do Sul. Não sei, o Alejandro tá aqui, meu colega. Hoje ele é juiz lá no Rio Grande do Sul. Não lembro onde que ele é. Ou Santa Catarina, não lembro, tá? Aqui, ó, todo colado. Isso aí são todos depoimentos das testemunhas no dia da prova. Aqui a gente preparando, tá? Eu e outro colega que hoje é do júri, Gustavo. A gente estudando na cama. Olha o computador velho ali. Eu queria ter mais a câmera para poder levar, para poder mostrar para vocês, tá? Eu sou esse que tá ali atrás, tá vendo? Aí, deixa eu mostrar outra coisa para vocês, ó. Deixa eu procurar aqui. Essa aqui é a salinha que eu falei para vocês, que a gente ficava trancado por 12 horas, 13 horas, 14 horas, tá vendo aí? Tensão na espera para a prova oral, ó. Eu sou aquele que tá sentado ali e a galera ficava assim, ó, com um livro, com um caderno, tentando estudar, trancado 12 horas numa salinha desse tamanho, ó. Tá vendo? A primeiro lugar do meu concurso é aquela que tá sentada lá no fundo, ó. Tem o cabelinho Chanel ali. Olha que bacana. Aqui, esperando o resultado. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ficou esperando o resultado?
A gente ficou nesse corredorzinho aí esperando por 11 horas ali, sentado. Eu sou esse que está fazendo assim a mãozinha para cima, esperando o resultado da prova aí, do dia que eles falaram. Aqui é depois do anúncio. Aqui foi depois que a galera anunciou. Todo mundo com cara de choro. Eu tô com carinha de novinho ali, ó, baixado, tá vendo? Foi nesse dia aí. Aí depois desse dia, saiu aqui, ó, a minha nomeação. Tá ali, ó, Rodrigo Oliveira Alvarez e tal. Tô em segundo lugar, a Thaisa tá em primeiro. E depois vão o resto ali, a galera, os outros colocados ali, tá vendo? Ó? Aí eu fiquei ali, depois teve prova, acho que depois isso aqui teve títulos. Não, já tá com o título aí, tá vendo? Então esse foi o resultado final, foi minha nomeação quando saiu. Não sei se tem a data aqui. Acho que não tem a data, não dá pra ver a data. Mas tá, ou tem. 20 do 8, ó, D20 do 8, isso aqui foi uma deliberação de 20 do 8, eu tomei posse perto do meu aniversário, em setembro de 2009 eu tomei posse, tá? Antes de completar 24 anos, tomei posse com 23 anos. Aí, essa aqui, ó, essa aqui foi assinando o livro de posse, ó que bacana, assinando ali o livro de posse, e essa aqui era a defensora geral da época, tá? Esse no fundo, que tá lá atrás do microfone, é o cara que eu falei com vocês, que perguntou se eu ia ter saudade da minha mãe, tá lá no fundo. E aqui assinando o livro de posse, e aqui já com a carteira de posse aprovado, e aí tá meu pai e minha mãe, não sei se dá pra vocês verem, acho que não dá pra vocês verem. O meu pai deve estar tampado aí, mas tá meu pai e minha mãe e eu com a carteirinha vermelha ali, bem novinho, um bebê, falaram ali, bem novinho mesmo, tá? Deixa eu deixar aqui uma foto bem emblemática pra vocês, vou deixar da salinha, pra vocês verem aí, deixa eu trocar, deixa eu ver se eu consigo trocar, aí beleza, voltei aqui. Galera, agora pode mandar pergunta, tá? Eu sempre me emociono muito aqui com essa, lembrando, porque pra mim é uma viagem mesmo, bem bacana mostrar isso pra vocês, mostrar minha história. O que eu quero aqui, pessoal? Quando vocês colocam as perguntas aí pra poder responder, o que eu quero aqui? O que eu quero com isso? Por que eu faço tudo isso? Porque eu descobri que eu amo ensinar, tá? Desde 2011 eu faço isso, eu ensino coisas pra vocês, eu não precisaria estar aqui perdendo meu tempo, estar aqui como eu faço todo dia, eu faço live hoje, faço live amanhã, faço live depois, hoje a gente vai ter live todos os dias, tá? Eu faço isso porque eu amo estar aqui com vocês, tá? Isso aqui pra mim é o meu combustível, eu saio daqui muito mais animado do que eu tô agora, então a gente vai ficar aqui até essa live encerrar, tá? Eu não sei quanto tempo mais tem, mas a gente vai ficar aqui até encerrar, vamos lá. Quero saber como tirar os bloqueios, legal, pergunta muito boa. Funciona assim, todo bloqueio que você tem vem de alguma hora da sua infância, tá? Normalmente é assim. Você pode ser um bebê e sua mãe deixou você lá no berço e você entendeu aquilo como um abandono. Então, a partir disso, isso pode gerar um bloqueio de abandono em você. Tá? É assim que você gera um bloqueio, por exemplo. Eu vou contar algumas histórias de bloqueio aqui rapidinho para vocês poderem entender. Como é que você tira um bloqueio? Como é que você resolve isso? Você tem que ressignificar a sua mentalidade, a sua cabeça, a sua mente. Na aula de quarta-feira eu vou explicar muito para vocês como funciona esse processo. Eu não vou explicar o processo inteiro aqui, porque eu vou explicar isso na aula de quarta-feira para vocês vão entender, tá? Mas basicamente, a gente vai entrar lá no seu mente subconsciente, arrancar aquilo e ressignificar. Como é que ressignifica? De 3 formas. Ou através da ridicularização, mostrar para você que aquilo é muito ridículo, através da ressignificação, mostrar para você que aquilo aconteceu, mas te deixou mais forte, para você entender aquilo, ou a terceira forma, que é fazer você aceitar. Aquilo aconteceu e não tem como mudar, tá? Você aceita e pronto. Pessoal, eu tenho mais 2 minutos só, o Instagram vai cortar, eu não quero fazer mais do que isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um quadrinho de perguntas e respostas, e aí vocês perguntam e respondem, tá? Eu tenho 1 minuto e 30 aqui, eu vou responder mais 1 ou 2, mas faço esse compromisso com vocês. E já sei, amanhã eu vou postar essa sequência de fotos. Aí vocês podem perguntar também nos comentários da sequência de fotos, tá? Vou colocar a sequência de fotos lá. Quem tá aqui na live vai lá, comenta, pergunta. E eu vou deixar no Stories também um lugarzinho para vocês poderem perguntar. Deixa eu achar mais uma aqui, ó. Como lutar contra o sono? Sono é bloqueio, tá? Se não for sono de cansaço, sono fisiológico, eu tô tentando estudar à noite. 11 horas da noite eu começo a estudar esse sono. É natural, você gastou sua energia o tempo todo. Mas sono também é bloqueio. Você não quer estudar, sua mente não quer fazer aquilo, ela aprendeu a vida inteira que ela não quer fazer aquilo e ela tem que arrumar um mecanismo para te parar. Porque para ela quer sobreviver, ela quer se autoproteger. Então, para ela, aquilo é uma coisa ruim para você. Então, ela traz o sono, ela traz a procrastinação para evitar que você estude. Eu vou explicar tudo sobre isso na aula de número 2 da Semana do Concurseiro, tá? A gente começou, é uma sequência para preparar a sua mentalidade para chegar na aula 3 e a gente fazer a ressignificação, a gente desbloquear você. Tá? Na aula 3 tem uma hipnose fantástica. A gente vai destruir seus bloqueios aí na aula de número 3, tá? Tenho certeza, você vai chorar, assim como na aula de 2 tem a história da Jamila, você vai ver, ela contou tudo pra vocês, como aconteceu com ela, e vai acontecer com você também. Você vai chorar, te vai encostar em coisa dolorosa, mas vai ser um desbloqueio legal pra você fazer aí, tá? Um desbloqueio o máximo que eu posso, tá?
Galera, tenho 10 segundos, gratidão por vocês estarem aqui, eu adorei compartilhar minha história com vocês, espero que vocês assistam a Semana do Concurseiro, curtem e deixem seu comentário lá pra mim, tá? Vou deixar o quadrinho de perguntas então pra vocês. Valeu!